Oi, gente. Nesse vídeo a gente vai estar fazendo juntos o redesign dos personagens do Lusterflix de Tenon Arcon. Eu vou estar deixando aí na tela a inspiração que eu tive de um canal de uma menina que eu vi ela fazendo e ela foi a pessoa que me encorajou a fazer esse vídeo, porque eu tava pensando em fazer esse vídeo faz tempo, só que eu tava com medo, porque o Lusterflix é meio babaca nesse sentido, eu não sei como dizer isso, mas tudo bem. Enfim, para refazer os designs eu tive que assistir o vídeo dele e eu vou estar deixando alguns trechos aí enquanto a gente conversa, porque para refazer o design dos personagens eu teria que saber tipo qual que era a ideia inicial pra gente poder aprimorar essa ideia e fazer de uma maneira com que ela fique mais clara e que os personagens fiquem com mais personalidade. Enfim, vamos lá. O Dukas era para ser um personagem um pouco mais malandro no começo. Dá pra perceber isso um pouco pelas artes conceituais, porque a ideia inicial era que ele fosse um marginal, basicamente um guaxinim que vivia à margem da sociedade por ser, bem, excluído. Mas essa ideia ao longo do tempo foi descartada para transformar um personagem mais meigo, mais tímido, mais introvertido, mais inseguro, para fazer mais sentido e ter mais contraste em relação à sua mãe, que é autoconfiante. E também porque eu tava adaptando ele um pouco mais para mim. Duka tem um pouco de coisas pessoais envolvendo minhas personalidades e alguns. Eu ia muito fazer uma piada de mau gosto, falando, é por isso que eu não gosto do Duncan, mas eu evitei. Mas mesmo assim eu tô contando ela aqui agora, então não acho que faça muita diferença. Eu acho que uma das coisas que eu menos gosto no Duncan é que ele não parece um guaxinim, mas a gente pode usar isso como desculpa que ele não é 100% guaxinim, sei lá, foda-se. Mas enfim, nenhum dos outros personagens parece, então não acho que seja esse o motivo. Eu gostei muito da ideia inicial de que ele seja um marginal, eu acho que combina mais com a personalidade dele e com a personalidade da história. Mas a personalidade final dele é extremamente irritante e me dá ódio. Eu não gosto dele, eu odeio o Duncan. Mas enfim, o redesign eu decidi me inspirar um pouco em Gato de Botas, principalmente no chapéu, e decidi fazer ele um pouco mais parecido com a ideia inicial, porque eu gostei muito do desenho inicial, eu achei que ele ficou muito melhor do que os outros, e foi mais ou menos isso aí que eu me inspirei. Eu decidi fazer ele um pouco mais malandro, assim. Eu acho que combinou mais com a estética e eu acho que ia ficar muito mais divertido. Eu acho que ia dar muita mais personalidade pro personagem do que ele ser só um babaca, sei lá. E aí eu decidi fazer com que ele fosse assim, malandro e tal, e que a minha ideia era, tipo, as pessoas não gostam dele porque elas têm medo dele, mas que no final, assim, bem no fundo, ele é uma pessoa fofa e dócil e que gosta muito dos amigos dele. Então, essa foi a ideia que eu tive. Outra coisa que eu mudei também foi a paleta de cores dele, porque eu simplesmente odiei. Eu não quis mudar a cor do poder dele, ou a cor dos olhos, porque eu acho que talvez tenha algum sentido futuramente. Eu espero que tenha algum sentido futuramente para ser tão feio. Mas enfim, eu continuei com os olhos laranjas e com os poderzinhos azuizinhos. A mãe do Duka, a Vera, também teve várias alterações. No começo, ela era pra ter esse design de olhos coloridos e olheiras coloridas igual o Duka, mas depois recebeu um design mais simples e que mais se semelhasse a outros guaxinim. Sim, porque ela tem traços narcisistas, mas ao mesmo tempo ela é uma pessoa que parece que se importa realmente com o filho dela. Eu resolvi fazer ela mais ou menos nesse sentido, mas eu não entendo por que ela usa roupas tão domésticas, então eu resolvi fazer ela com uma roupa mais de... como se ela fosse não uma ditadora, mas sim realmente uma imperatriz, uma rainha, alguma coisa mais do século antigo. O Ceifador foi um personagem que sempre esteve na minha cabeça, mas eu não sabia ao certo como criar ele. Não é à toa que a silhueta dele era basicamente um bichinho preto com olhos vermelhos. E, sim, essa foi o primeiro design dele, que eu achei completamente ridículo de tão genérico, que tava mais pra um rascunho, mas que ele quase foi pra versão final. O Ceifador, na ideia original, se chamava Morte, literalmente a própria morte, mas eu decidi alterar porque a gente já conhece muitas mortes por aí nos desenhos, eu queria algo mais diferente. Então alterei o nome pra Ceifador, e em vez de uma criatura preta genérica, ele se transformou num Doberman roqueiro. Se era pra ser um Doberman, não tá parecendo não, tá parecendo aquele outro cachorro. O Ceifador é um personagem engraçado, porque além de ele parecer um Furby de 2018, ele não parece ser um Doberman.
Isso me incomodou bastante, talvez tenha incomodado só eu, não sei, mas eu resolvi estudar a estrutura do cachorro pra tentar fazer ele o mais parecido possível. E eu resolvi colocar uns dreads nele também. Eu não sei porquê, mas eu achei legal. Eu fiz mais algumas cicatrizes nele, porque eu acho que provavelmente vai ser importante pra história. Fiz uma coleira de ferro, assim. E fiz uma pintura bem básica só pra dar a entender, né, como ele era. E eu achei engraçado o nome dele ser Ceifador, e ele não tem nada a ver com um ceifador, mas tudo bem. Então eu deixei ele cego de um olho e arrumei mais alguns detalhezinhos, e foi um dos que eu mais gostei, pra ser bem sincero. Trudy, Rock e Rose também tiveram um redesign absurdo. Essas são as primeiras versões dele. São parecidos com a versão final, mas são diferentes, como se a versão final fosse mais criativa. Porque era, pra já ser que era bem para dar um pouco mais de sincero, os três personalidade pra ambos. personagens são extremamente genéricos e eu não consigo ter muita empatia com eles. Eu acho que a personalidade deles é bem fraca. Umas únicas que eu gosto é da Rose, porque ela é uma pessoa simpática e fofa, mas mesmo assim o design dela foi extremamente preguiçoso, porque o vestido dela parece só uma cortina. Os cachos do cabelo dela não fazem muito sentido, porque em algumas cenas eles estão com 3 cachos, outras cenas eles estão com 4. Então eu resolvi fazer ela com o cabelo bem mais cacheado e um vestido com vários laços, e eu imaginei como se fosse umas cores meio rosas, assim. No final do vídeo eu vou mostrar a versão cartoon dela, que ficou muito fofa, que foi só um teste pra saber se eu ia conseguir botar ela num desenho animado, se fosse uma versão um pouco mais infantilizada, uma versão um pouco mais simples, porque eu tava com medo de que eu tava botando detalhe demais nos desenhos. Outra coisa que eu não gosto é que ela é uma das únicas personagens que trata o Duncan bem, e o Duncan simplesmente odeia ela. E isso me dá uma raiva, porque tudo nesse desenho tá errado, entendeu? Vocês devem ter percebido que os desenhos parecem mais rascunhos de pré-design, mas são isso mesmo, porque eu não quis fazer uma coisa tão detalhada. Então eu resolvi fazer esses mini cartunzinhos aqui, da Rose e do Duncan, porque eu queria muito fazer a Rose colorida. Foi só uma desculpa pra fazer ela colorida mesmo, porque eu gosto muito dela. Enfim, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que não esteja tão ruim assim de assistir, porque eu editei ele de madrugada, eu tava com muito sono e não deu muito pra fazer umas coisas que eu queria fazer. Mas enfim, se vocês gostarem, dá pra fazer uma parte mais detalhada, dá pra fazer uma parte 2, dá pra refazer mais personagens. Mas é só isso mesmo, eu só queria deixar aqui minha leve opinião, porque não deu pra falar muito nesse vídeo, só deu pra opinar na parte gráfica mesmo. Mas foi isso, gente. Obrigado por assistir. Se puder, dar um like e se inscrever aí, porque agora é que eu tô voltando com o canal, então ele tá bem flopado. E eu nem sei se eu vou ter que criar outro, né? Porque às vezes ocorre. Foi isso, gente.